Bom, então vamos começar nossa análise mensal das condições meteorológicas, especialmente para voos de asas rotativas. A apresentação foi preparada e vai ser apresentada pelo meteorologista Natan Nogueira. Natan, está com você. Olá a todos, para quem não me conhece, sou o Natan, estou aqui ajudando o Giovanni na hashtag Ponto Céu e vamos ver o que aconteceu nesse mês de outubro de 2025. Trazendo aqui, como sempre, o glossário meteorológico, né, para quem não conhece. Aqui a gente tem as regras de voo, a gente teve algumas mudanças em relação às originais, principalmente restringindo mais os períodos de IFR e de LOW, que são os mais importantes para os pilotos. Alguns termos, né, que eu vou falar ao longo da apresentação são importantes de lembrar. O primeiro é a climatologia, nada mais do que a média dos dados de determinada variável entre 2005 a 2024, justamente para a gente ver como é o padrão, né, que a gente espera nos últimos 20 anos. O desvio padrão é um termo que a gente usa na estatística, né, que traz o grau de dispersão dos dados, ou seja, quanto menor esse valor, mais os dados são próximos da média que a gente espera do conjunto de dados. Quanto maior o valor, mais extremos, né, são observados. Em questão do termo anomalia, é basicamente a diferença entre os dados observados, ou seja, o outubro de 2025, menos a climatologia, o outubro de 2005 a 2024 na média. Alguns ajustes relevantes que a gente traz aqui é a questão do teto. A gente considera que o teto é apenas a cobertura broken e overcast, e valores abaixo ou iguais a 3.000. Se for acima de 3.000 pés, ou período de CAVOC, são considerados 3.000 pés na análise. Isso a gente faz para os aeródromos, né, de Guarulhos e de Congonhas, que são os únicos que têm METAR e espécies disponíveis 24 horas na região aqui de São Paulo. Começando pelo regime, né, de chuvas em São Paulo, o outubro é o mês que começa, né, é a transição, né, do período seco para o período úmido, já é um dos meses que traz mais precipitação acumulada, né. A gente traz aqui alguns dados da estação do INEMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e a gente traz essa estação aqui, que é próxima do aeroporto de Marte, né. E aqui a gente consegue ver em barras, né, a quantidade de chuva acumulada diariamente. Nesse mês, a gente teve atuação de 4 frentes frias, uma próxima aqui do dia 7 para o dia 9, outra no dia 13, uma no meio do mês, que foi a que trouxe maiores acumulados, e no final do mês a gente teve uma frente fria que ficou sempre estacionária e, eventualmente, teve a acumulação de uma baixa e um ciclone próximo de São Paulo. A gente vai ver depois o que aconteceu, né, no final do mês. Em geral, a gente vê na climatologia, né, do INEMET, que em outubro chove 127,2 milímetros, em média. E o outubro desse 2025 choveu 116,4, ou seja, está bem próximo da climatologia, apenas 8% abaixo da média. E em questão de temperatura, é esperada uma temperatura média, né, de outubro de 20,5 graus, e este outubro de 2025 ficou 1 grau abaixo da média. Para ter valores, né, percentuais, assim, o evento, né, do dia 18 de outubro choveu 46,8 milímetros, então quase metade da precipitação do mês ocorreu no dia 18. Aqui trazendo as cartas, né, sinóticas adaptadas para os pilotos, né, que é o SIGWX, a gente consegue ver que é a primeira frente fria que teve uma trajetória mais marítima e ficou semi-estacionária durante entre os dias 7 a 10 de outubro. A gente consegue ver aqui, né, que no dia 10 às 12 UTC, ela ainda estava próxima, né, ligeiramente acima, né, deslocada para Nordeste, mas a gente tem a influência dela ainda na região. A gente consegue ver até marcações de CBs aqui no sul de São Paulo. Durante esses 4 dias, né, tivemos um total de 28,2 milímetros, e o dia que teve mais chuva, chegou a ultrapassar 10 milímetros uma hora só, foi no dia 10, que é
quando ela estava mais afastada, né? E a gente consegue ver que a visibilidade ela foi mais afetada em Congonhas, principalmente nos períodos da madrugada, e quando teve o período da chuva mais forte, no dia 10. Questão de teto, a gente vê que ao longo desses 5 dias, o teto ficou abaixo, predominantemente abaixo de 2.500 pés. Então, tivemos uma sequência de dias de nuvens médias abaixas, como a gente consegue ver aqui em Congonhas, que teve valores até abaixo de 500 pés nos períodos da madrugadas. Isso é devido à contribuição, né, do vento de sudeste, né, a gente vê aqui os vetores, né, tanto em Congonhas quanto em Guarulhos, né, a direção de sudeste, quadrante sul, e quando teve a chuva mais forte, né, no dia 10, tivemos até rajadas de acima de 25 nós em Guarulhos. Então, foi uma pancada mais forte aqui no dia 10. A próxima frente fria foi associada a um ciclone. A gente consegue ver aqui a baixa, né, o centro do ciclone, próximo do Rio Grande do Sul, e aqui a frente fria associada. Em questão de visibilidade, precipitação e teto, não tivemos tantas influências. A gente consegue ver aqui que choveu apenas 0,6 milímetros no dia 13, e a visibilidade se manteve em VFR predominantemente, assim como o teto. Não tivemos valores acima de 1.000 pés. Mas o que tivemos mais influência foram as rajadas, né? A gente vê aqui, durante a tarde do dia 13, rajadas em Congonhas, né, que são esses em azul, acima de 25 e até próximo de 30 nós. Em Guarulhos também. E isso são as rajadas de noroeste que estavam seguindo conforme a frente fria estava passando. E depois da frente fria, a gente consegue ver que o vento virou de noroeste para sul. E aí tivemos um teto próximo de 1.000, mas não com restrições ruins. A próxima frente fria, mais marítima, foi a do dia 18, né, que foi a frente fria que trouxe mais acumulados para a região. A gente vê o primeiro pico, né, de precipitação na madrugada do dia 18, com um horário chegando a 17 milímetros em uma hora só, e a gente consegue ver que, concomitantemente, teve uma queda na visibilidade, né, devido a essas pancadas mais fortes, e o teto também chegando a valores próximos de 500 pés em Guarulhos e abaixo de 500 em Congonhas. E antes do pico da chuva, tivemos até rajadas acima de 20 nós em Guarulhos. Mas também tivemos influências, né, no dia 19, a gente teve variabilidade na visibilidade e chuvas ocasionais durante o final do dia 18 e madrugada e tarde do dia 19, tanto que na madrugada tivemos até valores próximos de teto, né, abaixo de 1.000 e próximo de 500 pés, principalmente em Congonhas, e tivemos também sequências de rajadas, né, em Guarulhos foram próximas de 20, e em Congonhas chegou até próximo de 40 nós. Então, essa frente fria, além de ter trazido bastante precipitação, também influenciou bastante tanto o teto quanto a visibilidade, e trazendo até recordes de rajada para Congonhas. A última frente fria passou no dia 27, ela primeiramente teve uma trajetória mais marítima, e ficou semi-estacionada entre o dia 27, 28 e 29, e entre o dia 29 e o dia 30, tivemos o favorecimento de uma formação de uma baixa próxima do sudeste aqui, do litoral, que formou um ciclone posteriormente. E aí a gente consegue ver aqui, né, que a exata hora, né, que entrou a frente fria, a gente vê, né, a queda brusca no teto, né, saindo de 3.000 para até abaixo de 500 pés, principalmente em Congonhas, né, a ocorrência de algumas chuvas, mas o pico mesmo da chuva foi na virada do vento, né, antes estava de sul, quadrante sul, né, e com a formação do ciclone, ele voltou para noroeste, e tivemos picos, né, valores de precipitação horária. Aqui a gente consegue ver que foi próximo de 14 milímetros. Então, tivemos aquela pancada, né, que teve no final do mês, que São Paulo amanheceu, né, com
escura, foi justamente essa virada, né, depois da frente fria, a formação do ciclone, e também tivemos até rajadas, né, no período da tarde em Congonhas, chegando próximo de 40 nós. Então, também foi um dos recordes que a gente vai ver daqui a pouco, que ocorreu em Congonhas. Trazendo um pouco das porcentagens, né, das regras de voo para Guarulhos, em geral, tivemos um período de VFR, apesar de ter tido bastante chuva, né, a gente teve ainda valores acima do normal para VFR, né, apenas 15% em comparação com a climatologia, enquanto que tivemos quedas, né, de MVFR e de IFR, e não tivemos ocorrências de low em Guarulhos. A gente consegue ver aqui, né, que comparando a climatologia, que é o que a gente espera, com o mês de outubro, não tivemos lows esperados entre as 8 e 10 UTC. Em comparação, tivemos alguns IFRs, mas não foram o suficiente para estar próximo da climatologia. Tivemos até uma corrente de IFR aqui, as 20 UTC, que não se espera na climatologia, comparando, né. Aí, uma coisa interessante que a gente viu é no período da tarde, a gente não teve tantos dias com predominância de VFR, tivemos alternância entre MVFR e VFR, principalmente devido às pancadas e chuvas, né, no período da tarde, contribuindo também para essas condições. Congonhas também teve um comportamento similar, mas foram observadas mais pancadas no período da madrugada. A gente consegue ver aqui uma variabilidade das anomalias, né, de acima ou abaixo, e a gente consegue ver também que teve ocorrência de low, mas não o suficiente para estar acima da climatologia. Tivemos apenas duas ocorrências no final da madrugada. Agora, em questão de visibilidade, em Guarulhos, a gente vai comparando aqui a média, né, que é essa linha em preto, com o outubro, né, de 2025, que é essa linha em vermelho tracejada, tivemos anomalias predominantemente positivas, principalmente no período da madrugada. Como tivemos mais chuvas, né, tivemos madrugadas mais limpas, e em comparação com a tarde, que teve valores próximos da média, isso é mais uma influência da, da questão das pancadas, né, no período da tarde. Não tivemos nenhum recorde de visibilidade, apenas o mínimo atingido aqui, às 20 UTC, que foi quando teve o IFR que eu mencionei anteriormente. Para Congonhas também teve um padrão similar, visibilidades acima do normal na madrugada, com a parte da tarde próximo do normal. Não tivemos também nenhum recorte. Agora, em questão do teto, a gente vê uma maior variação de anomalias. No período para Guarulhos, né, período da madrugada, final da madrugada, começo da manhã, teve alguns períodos, né, abaixo da média, assim como no período da tarde, né, que são os períodos que tiveram mais chuvas. Mas essa anomalia ela é mais visível ainda quando a gente vê em Congonhas. Em Congonhas, principalmente entre as 4 e 6 UTC, a gente vê anomalias de até 200 pés abaixo do normal, e isso devido às pancadas mais fortes que ocorreram em Congonhas e comparado com Guarulhos. Em relação à intensidade e à direção do vento, para Guarulhos, a gente consegue ver aqui os pontos, né, de rajada máxima, né, que a gente vê nos últimos 20 anos. Comparando com outubro, a gente teve valores de rajada próximos, mas não tivemos recordes. A gente consegue ver que onde tem os pontos, o desvio padrão, que é esse colorido em azul claro, né, ele é mais expandido, né, então a gente identifica que esses eventos foram mais extremos, né, em relação ao que a gente vê na climatologia. Apesar de não ter tido recordes, né, de rajada, a gente teve valores de 20 nós até 30 nós no período da madrugada e no final da tarde. Em relação à frequência, né, e à direção do vento em Guarulhos, a gente consegue ver que teve mais ventos de noroeste e leste até de sudeste,
mas como tivemos maior nebulosidade, né, a gente não consegue atribuir isso à formação de lows, né? A gente espera que quando tem lows, né, tenha mais ventos, maior frequência de vento de noroeste, mas esse não foi o caso nesse mês. Agora, em relação a Congonhas, a gente tem a gente teve 7 recordes de rajadas, com até valores próximos de 40 nós. A gente consegue ver aqui, né? Esses pontos estão acima, né, da rajada climatológica, e a gente vê aqui, principalmente, as 4TC, né, o como esse evento é extremo. O desvio padrão, ele aumenta significativamente, né, nesse horário. Então, em Congonhas, a gente teve uma série de recordes de rajadas, né? Foi um mês bem atípico, né, nessa variável, e tivemos 3 ocorrências de valores próximos de 40 nós, e outros 7 valores entre 30 e 20 nós, então a gente teve valores bem expressivos de rajadas de vento. Em questão de frequência, né, do vento, a gente teve maior frequência de sul e sudeste, no quadrante sul, basicamente devido à maior entrada de frentes frias, né. Isso também contribui, né, para ter os valores de teto, as anomalias de teto que a gente viu, né, na madrugada, negativas, né. Como eu falei, o mês de outubro foi 1 grau abaixo do normal, e a gente consegue ver isso aqui, né, nesse gráfico. Comparando a média, que é essa linha contínua, com a tracejada, que é em outubro, né, da temperatura, e o ponto de orvalho, a gente consegue ver que os dois, durante todo o ciclo, né, ficou abaixo do normal, né. Porém, em Guarulhos, não foi um mês tão úmido, se a gente compara com Congonhas. A região ali de Guarulhos ficou com uma temperatura de ponto de orvalho mais baixa, né? E a diferença entre a temperatura e o ponto de orvalho ficou maior, como a gente consegue ver aqui na linha tracejada. Isso devido à maior frequência de entradas de massas de ar frio, né? E já Congonhas, apesar de ter essas entradas de massas de ar frio, a gente teve maiores ocorrências de chuva, né, pancadas, e isso trouxe essa diferença menor da temperatura de ponto de orvalho, principalmente na madrugada, diferenças até menores do que 2. Então, isso favorece bastante a questão do teto que a gente viu, né, várias ocorrências de teto próximo de 500 ou abaixo de 500 pés em Congonhas, se comparado com a Guarulhos, foi um mês bem mais úmido. Aqui trazendo um pouco das condições de tempo, né, o que a gente já viu basicamente, né, a maior frequência de trovoadas, né, período da madrugada, a gente consegue ver aqui em vermelho alguns pontos dos horários, principalmente aqui, os CBs, né, os CBs, os TCUs acima do normal no período da madrugada, enquanto que a gente espera, né, que tenha mais CBs e TCUs na parte da tarde, não tivemos tanto em Guarulhos. A parte da tarde foi marcada mais por chuvas fracas, né, a gente consegue ver aqui pelo menos RA alguns pontos, né, e menos DZ, né, e alguma bruma mais relacionada a essa chuva mais fraca. Então, o que a gente vê em Guarulhos foi uma chuva mais fraca no período da tarde e uma chuva mais forte, pancadas, né, no período da madrugada. Já em Congonhas também a gente vê esse padrão, né, de trovoadas e CBs mais no período da madrugada, enquanto que no período da tarde, quem espera mais TCUs e CBs não teve tanto. Então, a gente teve um deslocamento, né? Em vez de ter uma pancada mais forte no período da tarde, tivemos na madrugada. Isso até é bom para a segurança dos pilotos. E terminando aqui, eu trago a média semanal da porcentagem de acertos, comparando o TAF, né, com a previsão do europeu e a previsão nossa, né. Lembrando que o TAF a gente pega, o de Guarulhos são 30 horas, e o de Congonhas são 12 horas, e a gente sempre pega esse TAF, né, das 9 UTC.
Então, comparando esses períodos, né, a gente vê que no período da primeira semana, que foi quando teve aquela primeira frente fria mais semi-estacionária, o TAF não teve um desempenho tão bom, né, uma porcentagem abaixo de 50%, e nós, da hashtag Cell e o europeu, a gente teve uma melhor previsão. Agora, comparado a Congonhas, o TAF teve uma melhor previsão, né, na primeira semana, e ao longo da segunda e terceira semana a gente teve um predomínio de melhor previsibilidade, né, somente em Guarulhos, né, a gente teve maiores porcentagens, melhor previsão, e no final do mês, né, quando teve a frente fria que ficou semi-estacionária e o ciclone no final do dia 30, né, dia 31, o modelo europeu não teve um resultado tão bom, e nisso a gente já viu, né, que quando tem essas baixas formando próximo do litoral, o modelo ele tende a pecar, né, nessa previsão. Então, a gente está trazendo aqui uma previsão melhor, até mesmo que o TAF para Guarulhos, né. Questão de Congonhas, o TAF teve um desempenho um pouquinho acima do nosso, mas em geral, a gente conseguiu trazer uma melhor previsão do que o europeu. E obrigado pela atenção, bons ventos e bons tempos. Deixa eu tirar umas dúvidas aqui. E tá me ouvindo, né? Uhum. E também passar um pouquinho da nossa realidade, porque quando o tempo fica dessa forma e vem essas previsões, às vezes até quanto mais detalhada é a previsão, quanto mais informação a gente tem, às vezes a gente acha que vai ajudar e acaba, de uma certa forma, não é atrapalhando, não é isso, jamais, sempre ajuda, mas deixa a gente um pouquinho confuso com relação a por exemplo, os nossos voos, eles são bem curtos, né? Você vai para o Rio, é 1 hora e pouquinho, o pessoal vai aqui para o litoral, é meia hora de voo, 20 minutos de voo.